na tendência, o que vai ser do futuro, né? Então já tá gravando aqui, tá? Fala pra mim um oi aí, rapidinho. Oi? Peraí que tá fechado aqui, acho que é o microfone. Deixa eu ver. Peraí que tá só... É que eu tô com os programas abertos aqui. Tranquilo, professor. Vamos ver. Anoto depois, fica Não, agora tranquilo. foi, tá gravando. Agora sim, perfeito. Aqui no meu OBS aqui. Então vamos observar os pontos positivos. Pontos positivos que você soube trabalhar. Questão da estrutura, começo, meio, desenvolvimento do texto, ali na parte temos combo a parte D, né, o 29,90, a gente poder trabalhar essa questão do volume, do alinhamento, a parte dos elementos que estão as folhinhas aí, como que a gente pode deixá-las mais harmônicas. Então, o que a gente precisa organizar? Vamos olhar primeiro o tamanho dos textos e a composição do alinhamento desses textos. Então, se a gente olhar para o material, o Nitus Pizzaria, ele tem um tamanho grande de destaque, só que você tem que perceber que a gente tem até essa linha guia que você tem aí, ó, essa linha azul. Você vai fazer o seguinte para mim, você vai pegar essa linha guia, do mesma largura que você fez da esquerda para a direita, na vertical, você vai fazer uma na horizontal. Então faz uma margem para mim, puxando da linha de cima. Aqui, Isso, você isso, fala? isso. Clique e arrasta para baixo. Vem vindo, aí tá, opa, sobe um pouquinho. Sobe até o 0,2, ele é 0,1, vai subindo um pouquinho. Você tá no 0,4, vai subindo. Aí, opa, aí tá bom. Então a gente vai fazer do mesmo canto agora. Você vai lá pegar a linha agora da esquerda aqui. Não. Aqui a régua da esquerda, aqui ó. Vem pro lado esquerdo. Isso. Pega a régua aí, arrasta. Traz até isso. Traz até a letra A da pizzaria. Clica. Isso. Arrasta para mim até. É um pouquinho. Ah, tá indo. Ela vai. Foi, não foi, ela ficou. Volta de novo. Foi. Isso, vai indo até a letra A ali, ó. Vai um pouquinho, volta um pouquinho para a esquerda. Aí. Opa, não, pode ir para lá um pouquinho, para direita, tá bom. Aí. E agora você vai puxar uma linha de cima, da régua de cima, e vai até ali onde está a barra laranjinha lá embaixo. Tá, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouco, sobe um pouquinho. Aí. Opa, aí. Então a gente vai olhar o seguinte também. Você vai perceber que eu criei uma margem visual para você ter uma moldura invisível, ou seja, não vai estar isso dentro do teu projeto, mas você consegue analisar que eu fiz uma área de respiro. Isso não é sangria. Sangria se fosse para o lado de fora desse seu projeto. Como é da parte entenda, é a área de segurança que a gente fala, que é a área de segurança para que os textos não passem um pouco do ponto. E aí você pode perceber que nessa área de segurança, a letra N do Ninos verde, Litos, lá no fundo, passou um pouquinho da linha. Não precisa mexer agora, só para a gente observar. O texto Avenida, ali, Francisco Glicério, o Passou bloco também. também passou. Então, sempre quando você for olhar um material, você vai perceber que vai ter uma área de segurança. Você vai ter uma margem de segurança para que você possa perceber que nada fica na beiradinha como se fosse cair. Se você perceber a faixinha ali do 29,90, ele está quase batendo na parede ali para cair. Então essa é uma visão que você tem que começar a ter do seu layout. Olha, eu não posso, eu sempre tenho que deixar aí na média de 5 milímetros a 1 centímetro de respiro dessa área de que você está trabalhando. É proporcional, por isso que eu não passei uma medida exata, mas é proporcional a 0,5 a 1 centímetro da onde você tem o seu projeto. Então você tem uma folha de 15 por 21, aí você vai deixar 14 por 20. Então você sempre vai fazer, se a folha sua é 15 centímetros
21 por 15, você vai fazer dentro da área de 14 por 20, que é a área que você vai trabalhar. Então sempre você deixa a sobra de 1 centímetro. E aí, observando o material que você fez, então o que, que a gente tem de espaço? Nós temos o espaço ali no nome pizzaria, tem uma folga. Então você pode descer segurando os dois, o logotipo, o pizzaria e o Nitos e a letra N. Não, só foi não, peraí. Uhum. Eu acho que ele deve estar na frente. Pegou? Vai lá nas camadas lá. Deixa a camada. Isso. Vamos ver por que, que ele não tá. Vai ali em janela. Foi? Foi? Agora foi. Isso. Perfeito, Tami. Pode reduzir um pouquinho ele. Do mesmo jeito agrupado, você reduz não o tamanho da fonte, mas por inteiro ali, ó. Ah, aqui, né? Isso, reduz por inteiro. Tá bom, Você assim? Como assim? distorceu, isso. Dá um Ctrl Z e segura o Shift. Volta um pouquinho, aperta o Shift e reduz. Aí, vamos ver se ele vai manter as proporções. Manteve? Manteve. Perfeito. Pode subir um pouquinho mais agora, porque abriu um espacinho lá em cima, lá, ó, para você chegar perto dessa linha. Tá Perfeito. bom? Tá ótimo. Então a gente já tem esse primeiro ponto aí. Parte do fundo tá legal, tem essa linha que passa mesmo, essas 3 faixas aí vão passar, né? E aí a gente tem ali, ó, o slogan, o sabor artesanal na sua mesa. Então, se é um slogan, ele tem que ficar próximo do pizzaria ali. Então, você pegaria, e ainda eu digo mais, se você der um zoom, faz um favor para mim, dá um zoom nessa área aí. Mais um pouquinho. Essa fonte, ao meu ver, ela está um pouquinho girada. Se você clicar lá em mover, se você perceber, ó, o quadradinho laranja, ele está no alinhamento. E a letra, o sabor artesanal, está levemente curvado. Coisa de um ângulo de 3 graus aí. Você consegue perceber ou não? Consigo sim. Aqui tá muito menos espaço que aqui, já deu pra me perceber. 1 Isso. milímetro. Ou a frase está certa e o retângulo está girado errado. Retângulo, professor, com certeza. Pode deixar o texto certinho, aí você gira um pouquinho isso, o retângulo. Se não der certo, aí você pode ir Fazer ali de na. novo. Isso, tá ótimo, você acha que deu certo. Mas isso é um olhar muito perfeccionista meu que eu consegui ver essa diferença lá das extremidades da frase. Mas perfeito também. Aí você vai chegar a esse texto mais próximo, junto com a caixinha laranja, próximo do pizzaria. Vamos ver se. Acho que ela não pegou, hein? Peraí. Será que foi os dois? Foi. Deixa eu ver. Foi. No 1 aqui? Tá bom, perfeito. Aí você pode perceber que nós temos sobras. Do lado do O Sabor e o Mesa, essa faixinha laranja, ela tá um pouquinho, tipo, pode fechar um pouco mais. É como se fosse uma rebarba. Imagina você ter uma fita ali do seu laço e tá um pouco a mais. Você vem aqui com a ferramenta e reduz só na lateral. Pode dar até um zoom mais para chegar mais próximo, para você poder ver, ter mais controle. Isso. E aí você reduzir essa. Tá vendo que tem um espacinho bem. Sim. Reduz aqui? Isso, ó. Tá bom. Opa, foi muito. Pode abrir um pouquinho mais. Tá bom. A mesma coisa do outro lado. A mesma distância que tem do A. Isso, tá ótimo. Então isso é um respiro visual. Então o que você tinha? Um texto que você escreveu.
né? Você tem essa caixinha para dar leitura. Por que você pôs essa caixinha? Para dar leitura melhor no texto branco. E aí você colocou esse retângulo, lembrando que esse retângulo já tem uma sombra, tal, que está aí certinho, mas você deu esse, como se você pegasse uma tesourinha e desse um acabamento aí. Agora nós temos essa informação aí, e aí eu vou pedir para você dar um zoom próximo dessa área, pega a lupa, e aí a gente vai estudar um pouquinho essa parte aí da pizza, da coca aí. Perfeito. Centraliza isso um pouquinho na nossa tela. Isso. Sobe um pouquinho mais. Ou melhor, desce um pouquinho para a gente ver um pouquinho na parte. Isso, está ótimo. Tá? Então agora a gente vai prestar mais atenção aqui. Quando a gente tem os efeitos, a gente tem a sobreposição dos elementos. O que isso é importante você prestar atenção? Eu não posso causar muitas vezes interferência visual para a pessoa. As mensagens têm que estar claras para o cliente. Eu tenho que ter cuidado em colocar coisas em cima de coisas. E coisas que fazem coerência. O que acontece? A letra T aí está em cima da latinha da Coca. Para você, pode ter sido uma coisa normal. Para quem está olhando lá, não tem problema. Só que o campo de visão, vamos imaginar que quem está dando base para a leitura de todo o seu flyer é essa parte de trás de madeira. Ela que está dando a base de leitura para todo o teu projeto. Quando eu tenho um elemento que entra coca, entra esses balãozinhos, eu tenho que deixar esse elemento sem uma interferência. É como se eu tivesse, porque a coca já tem um texto, misturado com outro texto, vai dar um pouco, indiretamente, uma confusão visual. Concorda comigo? Com certeza. Então o que a gente tem que dar? Primeiro é ver se dá para deixar esse texto um pouquinho mais agrupado, um pouco menor. Diminuir o espaçamento entre as letras. Lembra que a gente falou, a gente não precisa mudar a fonte, a gente pode diminuir o espaçamento. Tá? Hoje o espaçamento que está aí está de quanto espaçamento entre as letras? Nossa, professor, não faço ideia aqui. Eu sei que não, eu coloquei temos combo a partir de. Mas quanto, aonde que eu descubro onde tem o espaço entre as letras aí no Photoshop? Aqui eu não me Perfeito. lembro. Aí É mesmo. aqui? VA? Isso. Só que quanto que está o espaçamento aí? 25. 25. Então, coloca 0 pra gente. Ó, você já vê que quando você vê que o espaçamento da fonte, que a gente já pegou de algum outro projeto, ele às vezes toma muito espaço do teu layout. Por quê? Porque essa informação, ela é uma informação importante, mas ela não pode estar muito dissipada. Porque ela está levando esse texto, está levando para o R$29,90. Então, se o meu texto está vindo alinhado, tá lá, Nitos Pizzaria. Ela está alinhada. Quando eu fiz esse alinhamento do combo, você veja que está um pouco para a sua direita. Temos combos a partir de R$29,90. Ou seja, não é só a partir de R$9,90 a partir de essa frase que está no centro. Essa frase faz conexão com a caixinha R$29,90. Mas você pode perceber que essa área do texto branco com a caixinha amarela, elas estão indo um pouquinho para a sua direita. Concorda comigo? Então está desalinhado o projeto. Você está conversando no centro, aí de repente o seu olho jogou um pouquinho para o lado. Então a gente precisa organizar isso. E outra coisa, esse R$29,90 ele tem que ser mais importante do que temos combo. O temos combo, ele é uma informação técnica, mas o grande pan é o R$29,90. Por quê? Porque primeiro a pessoa tem que ver o R$29,90 e depois ela voltar. Temos combo de R$29,90. Porque ela vai ver o R$29,90 como se fosse a chamada desse projeto. Então, o que a gente precisa organizar? Os efeitos e o texto. Então, o texto, o que a gente pode melhorar aqui? Olhando o projeto seu, sobe um pouquinho, temos combo a partir, e aí você corrige a letra T ali, ó, a partir. Tá? Em cima da coca, você fala? Pode subir. Aí.
Tá ótimo. A gente vai melhorar isso aí. Ó, quem tá maior? O sabor artesanal da nossa pizza. Temos combos a partir. Quem que é o maior desses dois? Combo a partir. Ele tá um pouquinho maior, não é? Outra coisa, a parte de cima tá tudo em itálico. Perfeito? Uhum. Isso é o logo do projeto, tá perfeito. Mas esse temos a partir, ele tem que andar blocadinho do 29,90. Então a gente vai ter que quebrar esse texto em duas linhas. Então a gente vai pegar esse temos combo. Primeiro você vai fazer o seguinte para mim. Você vai colocar ele em regular, porque ele está em bold ali, ó. Tá? Porque aí a gente agora ele ficou um pouquinho mais delicado, porque o punch vai ser o 29,90. Eu entendi a sua estrutura que você fez, tá correto, a gente está dando só uma afinada. O que a gente vai melhorar agora? A gente vai quebrar em duas linhas. Temos combo da Enter a partir de. Entendi, professor. Temos combo. Isso. Partir. Tiro a letra T ali, ó, a partir, tiro o T ali, ó, e coloco o R. A partir. Ah, saiu porque eu coloquei Isso. o corretor. Dois pontos na frente do D. Beleza. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai dar um gancho. Então a gente vai colocar esse negocinho um pouquinho para a direita. Esse bloco de texto vai pôr para a direita um pouquinho. Aqui? Isso. Isso, a gente vai melhorar ele. Outra coisinha, antes de a gente seguir, essas três folhinhas verdes que você tem, elas são individuais, não é? Sim. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para você fazer visualizar a tela inteira para mim. Põe a tela inteira do projeto. Vem aqui embaixo onde é 25, coloca 100%. Opa, desculpa, 100% não. Vê se tem um ajustar na página. Vai lá em lupa. Vai na lupinha aqui, ó. Debaixo da mãozinha. Vai descendo, descendo. É isso. Aí você vai ali, ajustar na tela, lá em cima, lá. Ó. Perfeito. O que a gente vai fazer? É o seguinte também. Você sabe o que é simetria? O que é Sim, a simetria? gente colocar as coisas de acordo, né? Que casa bem, né? E que não passe de certos. Que não passe perto, tipo, como se fosse uma sangria, só que não é. Eu vi, e as linhas também, eu vi isso com você no site, né? No Illustrator. As linhas, as figuras, tudo simetria. Isso. Simetria é um lado igual ao outro, para ser mais Sim. prático. Então, quando você vê um carro de frente, todos os carros você já viu de frente. Os carros, eles são desenhados, pensados no rosto das pessoas. Você sabia disso? Não, professor. O carro, a frente de um carro, ele representa o rosto, porque ele tem os olhos, que são os faróis, ele tem a testa, ele tem a boca, que é a grade da frente do carro. Você já imaginou isso? Eu nunca tinha percebido. Eu também não. Todos os veículos, se você olhar a frente dos carros, eles têm uma estética de ser semelhantes a um rosto. Porque o rosto é a parte mais simétrica do corpo humano. Um lado é igual ao outro. Todo o corpo humano ele tem uma simetria. Um lado é igual ao outro. Tudo que for mais arrumadinho, a pessoa é bonita, que as pessoas falam. Por que aquela pessoa tem uma aparência mais bonita? É que um lado às vezes é mais simétrico do que o outro. É igual simétrico. E essa simetria ela gera fica uniforme. O cérebro humano nosso tenta ficar compensando isso. Então, quando a gente vê uma coisa simétrica, a gente vê que meio que formou um agrupamento organizado. Então, quando a gente vai olhar para um material desse aqui, um flyer, a gente também tem que prestar atenção um pouco na simetria. Quando você centraliza, um lado tem que ter um espaçamento igual ao outro, para dar esse ajuste no centro, para a gente ter uma simetria. Quando eu tenho essas folhinhas, que elas nos dão uma liberdade de fazer alguma coisa,
eu tenho 3 folhinhas, então eu tenho como fazer uma simetria, ou seja, não precisa a folhinha estar do lado do outro, mas eu tenho que compensar a minha área de trabalho. Então você pode perceber que se eu tirasse uma folhinha, eu coloquei um de um lado e um do outro, para dar o equilíbrio, a simetria visual. E aí, quando a gente tem 3 elementos, a gente tem que pensar num triângulo. Todas as formas geométricas, lembra que eu falei para você que a gente começa a fazer logotipo, sempre trabalhando com o retângulo, Medidas. o círculo e o triângulo. Isso é a base de todos os logotipos. Quando a gente está Entendi. construindo essa identidade, indiretamente você pode perceber que tem um triângulo ali entre as folhas. Vai formando um triângulo. Só que o que acontece? A gente pode brincar um pouquinho de pegar essa folha que a gente tem aqui atrás do Temos Combo e colocar essa folhinha lá perto do logotipo. Pega essa folhinha de cima e sobe ela até a parte do logotipo da letra S, do lado direito aqui, ó. Sobe Aqui, bem mais professor? fora um pouquinho. Oi? Um pouquinho mais Aqui? fora. Isso, um pouquinho aqui, ó. Isso. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou falando que a minha folhinha é como se eu estivesse voando no meu espaço. Se eu estou jogando umas folhas, eu tenho toda a área de composição desse meu projeto. Tem a parte de cima, tem a parte de baixo. E você pode perceber que me deu mais espaço de respirar os efeitos. Então, lá eu tinha espaços vazios ali em cima que eu podia colocar algum elemento para compensar a meu campo visual. Então aqui embaixo tinha coca, pizza, folhinha, pimenta, seta, ficou todo mundo ali embaixo. É como se fosse uma reunião de condomínio. Falei, gente, vamos se separar? Vamos cada um para um cantinho para ver se dá para pelo menos a gente todo mundo ler? Então, eu já joguei uma folhinha lá para cima, porque como a folhinha está voando. Só que eu quero que essa folhinha ela converse com o meu projeto envolvendo o logo. Então, não é só jogar por jogar. Eu falo, ó, a folhinha está no ambiente, mas quem está meio que jogando essa folhinha é a Nitos Pizza, pizzaria. Então a folhinha está lá em cima. Eu pego a segunda folhinha que está do lado da Coca-Cola ali, ó, e coloco agora do lado do O Sabor ali, ó. Coloca um pouquinho ela, uma folhinha ali, ó, arrasta para perto do O Sabor, em cima da Coca. Só que você traz aqui embaixo da letra P, para a esquerda. Desculpa, para a esquerda. Isso, a letra P ali, ó. Baixo, isso, desce um pouquinho. Opa. Peraí, deixa eu fazer. Agora ela tá com efeito, espera só um pouquinho. Aí você bloqueia. Isso, pode ser, perfeito. Aí tá ótimo. Só que agora você vai fazer o seguinte. Todas as folhinhas também, elas estão na mesma posição. Tá vendo que elas estão assim? A natureza, quando joga umas coisas, se você pegar uma árvore e digitar ela, nunca as folhas vão cair todas iguais. Concorda comigo? Uma cai para um lado, uma cai para o outro. Então você tem a liberdade, se você quer simular que as folhinhas estão jogando, você pode girar um pouquinho essas folhinhas para elas não ficarem iguais. Então essa segunda folhinha que você tem ali, ó, em cima da coca, a que está em cima da coca. Essa aqui. Não, lá em cima, embaixo da letra P, ó. Ah, sim. Bloqueia, pode bloquear ela aí ou girar isso. E aí você dá um clique e gira ela. É isso, vai girando, vai girando, vai girando. Gira mais. Gira mais, gira mais. Perfeito. Pode dar um enter. Então, o que a gente fez agora? Indiretamente também. Uma folha está de um lado e outra folhinha está do outro. Como se elas estivessem girando elas, rodando ali. Ó. Ela tá vendo que o talo de uma e o talo de outra estão em contraponto? Isso, indiretamente, é uma simetria visual, ou seja, tem um espelhamento. Tanto espelhamento na sua vertical, quanto um espelhamento na sua horizontal. Você vê que está meio que espelhado. O cérebro começa a ver um pouco de organização. Por quê? Porque você está deixando um lado igual ao outro.
Então vai ficando um pouquinho mais agrupado. Quando você vê um pouquinho, fala assim, nossa, está mais organizado. Então existe uma leitura visual agora mais harmônica, não está tão confuso. Se fosse de propósito você fazer uma coisa desconstruída, tudo bem. Mas aqui, por ser muito alinhado esse texto, o texto está numa parte linear, não está só jogadas as letras, eu estou trabalhando alguns elementos visuais para dar esse equilíbrio na leitura. Concorda comigo? Com certeza. Para mim, simetria era colocar as coisas assim, naquela linha que a gente colocou, que a gente no site, sabe? Colocar as coisas na linha reta, deixar tudo certinho, um debaixo do outro, que nem a figura, a régua aqui, imaginária que a gente tem que colocar lá, depois apagar, a gente deixar uma figura debaixo da outra. Isso, ali é um alinhamento. Ali é o Também, alinhamento, né? simetria aos lados iguais. Vou anotar. Isso. Alinhamento é quando você tem que seguir esse posicionamento ali. Qual que é o alinhamento do texto de cima? É centralizado, ele está alinhado pelo meio. O texto de baixo de livro está alinhado à esquerda. A pizza está alinhada no centro. A coca está alinhada à esquerda. O 29 também está alinhado à direita. Então, alinhado. Se a simetria desse texto aqui, ó, um lado igual ao outro ou espelhado, as folhinhas estão assimétricas. Mas o que é assimétrica? Elas estão em entrepostos, mas se você olhar tem uma simetria visual do teu projeto. Um lado é igual ao outro, porque um lado tem uma folhinha e o outro tem uma folhinha. Então tem um pouco desse equilíbrio visual. Isso é o tempo que vai te dar esse know-how, tá bom, Tami? Então o que eu estou te passando é, você construir um elemento, agora a gente está fazendo o acabamento da nossa casa. A gente fez as paredes, levantou, pôs a janela, agora a gente está pintando, fazendo o rodapé, fazendo colocando a iluminação. Então são os pontos que você vai vendo esse projeto construir, tá bom? Outro ponto importante agora é que deu liberdade para mim poder ler o Temos um Combo, porque não tem mais interferência daquela folhinha ali embaixo. Concorda comigo? Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso trabalhar agora a pizza, antes de trabalhar com texto, a gente vai dar espaço para esse texto encaixar como uma luva. Mas a gente, antes de encaixar esse texto, vamos ver o que a gente pode trabalhar com a pizza e com a coca. Porque eles têm um protagonismo, né? Você colocou um chãozinho de madeira ali, não é? Só que a gente vai perceber o seguinte, a pizza, ela tá passando um pouquinho na madeira. Eu ia falar, eu não estava conseguindo deixar ela casualmente legal. É isso que eu ia falar para você. Ela tá passando, eu não consegui fazer um modo que iludisse ela que nem a Coca. A Coca eu consegui iludir, coloquei uma sombrinha ali, coloquei uma folhinha. Agora a pizza eu não consegui. Então a gente vai fazer esse processo. O que a gente precisa? A gente precisa dar mais mesa para pizza. A mesa precisa ter a pizza precisa ter uma sustentação numa mesa, senão seria no mundo real ela estaria caindo essa parte da pizza se tivesse uma mesa de verdade. Então a gente precisa fazer isso, porque a pizza está reta numa madeira que é metade. Aí você fala assim, não, a pizza é muito dura para poder ela não dobrar numa madeira. Então a gente vai ver isso. Como que clica para mim nessa madeira de trás, onde que ela tá na sua camada aí? Vamos ver. Isso, dá um clique e apaga, perfeito. Se você clicar em cima, no meio desse nó para esticar, clica ali nesse não, no do meio. Esse aqui? Isso. Clique e arrasta para cima. Opa, segurando o Shift ou Ctrl. Volta. Isso, esticou, perfeito. Agora você puxa um pouquinho na parte de baixo. Perfeito, tá bom. Você já trabalhou o que é ponto de fuga no desenho, na aula de educação artística? Você lembra disso ou não? Não, professor. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou compartilhar aqui. Segura um pouquinho o que você fez ali para a gente poder passar um pouquinho de conceito para você. Estou te passando simetria, estou te passando alinhamento. Isso é muito importante para você. Eu preciso que o que você está fazendo, a gente tem que entender isso no mundo
real. O que é esse ponto de fuga? Eu vou compartilhar então a tela com você aqui para explicar isso para você. Deixa eu pegar a tela 2 aqui. Beleza. Deixa eu pegar uma janela aqui para você. Ponto de fuga, Tami, é esse projeto aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nos meus materiais que eu estou trabalhando. Tá vendo a minha tela? Tô vendo sim, professor. Todo o desenhista, designer, fotógrafo, quem trabalha com imagem tem que ter a noção de profundidade. Aquilo que eu falei para você do 2D, do 3D. Então eu preciso ter um ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É o ponto de início de qualquer desenho que você vai começar e você quer criar uma perspectiva de primeiro plano e segundo plano, ou um plano de fundo, quer criar uma imersão, você tem que criar isso. Então, o desenhista, o pintor, quando ele vai começar um quadro, ele faz esse primeiro ponto na tela em branco. Pá! Ele puxa, dá um clique ali. Daquele local ele vai trazendo as retas para que o nosso olho olhe para esse ponto na hora que a gente for olhar o material dele. Então, nós estamos fazendo isso na pizza. Então, a gente tem lá a pizza, que é o protagonista, e aí a gente está dando a base para nossa pizza com aquela madeira. Só que no mundo real, essa madeira, quando você olha de frente para uma mesa, a mesa fica maior na sua frente e vai diminuindo para sua trás, não é? É isso mesmo. Então, você tem que ter essa noção de profundidade. Então, olhando para esse exercício, essas matérias que a gente vê aqui, quando você olha numa estrada, o ponto de fuga é no finalzinho que seu olho quase não consegue pegar. Vem a parte da pista no primeiro plano, vem o céu aqui no primeiro plano e depois o seu olho vai direcionando para o centro daquela cena que você está vendo. Se você está na praia, quando você vê o mar lá, aí você vê lá no cantinho o barco passando no mar lá, você fala assim, ó, ali é meu ponto de fuga, porque meu olho está direcionando a um ponto que eu não consigo ver, mas durante essa cena eu tenho a areia, eu tenho o mar, a orla da praia, depois o mar, seu olho vai direcionando, perfeito? Então isso chama ponto de fuga. Voltando para o teu projeto, vou parar de compartilhar, a gente vai olhar a sua tela aí. Então a gente tem o ponto de fuga desse projeto seu, basicamente é onde está a letra T do teu projeto, que é o ponto central desse material seu. De lá vai para a parte de cima, claro que aí não tem uma profundidade de fotografia no texto. O texto ele está em 2D, o texto não está deitado, fazendo uma profundidade. Mas a pizza, ela tem um ponto de fuga, você vê que a pizza está deitada. Então a pizza está te direcionando a criar um ponto de fuga para o teu projeto. Então a tua madeirinha atrás, a mesa, ela tinha que ter um desenho de profundidade para dar sustentação nesse mesmo ângulo da pizza. Não adianta eu colocar a mesa em pé e a pizza deitada. Elas não iam se conversar, porque não acontece isso no mundo real. No mundo real, a mesa tem um ponto e a pizza sobre o cima vai ter que respeitar o que é a mesa. Concorda comigo? Com certeza, professor. Então essa é a construção visual do teu projeto. Avaliando o que você fez, olha um pouquinho aqui. Então agora você deu o quê? Você deu uma esticada, porque a madeira ela tinha um desenho. Quando você baixou a madeira da internet, ela tinha um ângulo. Aquele flyer do Free Pick que a gente pegou pro hambúrguer, lembra? Isso, por o hambúrguer ser menor, aquela madeira que você pegou do ângulo dava certinho. Agora você vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que dar uma esticada nessa madeira. Ou você pode pegar uma madeira ou não. Aí o que a gente vai fazer agora também? Se você descer um pouquinho o teu projeto, ali em cima, perto do botão compartilhar em azul, dá um clique lá em cima, lá, lá em cima, isso, não aperta no compartilhar, do lado esquerdo aqui, vem pro lado esquerdo.
Lá do lado do botão, tem um proibido ali do lado do botão compartilhar. Vem lá de novo, o mouse do lado do botão azul compartilhar. Isso, não aperta esse aí, vem um pouquinho para sua esquerda. Aí, ó, para o mouse, tá escrito aí que é uma ferramenta de distorção, de malha. É o que a gente pode deixar modelar essa madeirinha. Então clica para mim nele. Quando você clicou, ó, o Photoshop entendeu que é uma imagem que você pode brincar com a malha dela, fazer um ajuste de cena. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o mouse e vai vir com o mouse nesse quadrante de baixo. Vem aqui. Aí se você olhar tem 9 quadrinhos, não tem? Tem. Então você vai contar comigo de cima para baixo. Primeiro quadrante aqui, ó. Para o mouse em cima do. Aí não, lado esquerdo. Sobe. Isso. Nós temos essa primeira área onde está a coca, que é um quadrado. Ó. Você percebeu que tem um quadradinho aí, não tem? Tem. Um quadrado aqui, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, embaixo, o sétimo e o nono, que termina com 9. Você vai vir com o mouse selecionando a última bolinha aqui embaixo, o último quadrante, ó, da direita. Isso aqui? Clica e arrasta um pouco para fora. Assim? Isso. Vai vindo. Vem, arrasta bem, só para você dar uma olhadinha o que vai acontecer. Vamos ver o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Você está vendo algum detalhe na madeira? Não, mas eu tô vendo o quadrado todo ficar que nem aquela ferramenta 2 do Illustrator. Isso, você vai esticando aí. Vamos esticar ela. Vem até o cantinho onde você conseguir. Vem. Meu Deus, professor Daniel. Tá bom, segura um pouquinho. Faz isso do outro lado agora. Esse aqui. Isso. Perfeito, tá bom. Você está modelando agora. A gente está modelando, não mudou muito porque essa imagem ela já tem uma restrição. Mas indiretamente, você pegou a madeira e deu uma esticada nela para ela dar uma proporção de profundidade. Isso é um recurso do Photoshop avançado. Então eu já estou te pondo em níveis mais fortes, tá bom, Tami? Você vai falar assim, nossa professor, eu já estou vendo esse processo, sim, porque é um processo de modelar a imagem. Você tem a liberdade de colocar ela onde você quiser. Eu quero que estique, é como se fosse uma bandeira que você está fazendo agora, abrindo as pontas dessa bandeira para você poder simular que aquela madeirinha que veio numa imagem fechada, ela tenha mais distorção, sem perder tanta qualidade, mantendo o ponto de fuga. Então agora você pode dar um Enter. Você pode perceber que a sua madeira lá atrás, ela ganhou mais espaço, desce um pouquinho ela. Acho que é essa aqui, deixa eu ver. Essa mesmo. Essa mesmo. Clica. Vamos colocar em cima. Beleza. Sim, tá bom? Mais um pouquinho. Isso. Não tem problema atrás lá porque a gente pode enganar, mas a da parte da frente a gente já tem que ver. Então, consequentemente, quando você fez isso, ficou mais grossa a madeira. Deu uma distorçãozinha na madeira. A gente vai mexer isso depois. Só que agora você pode selecionar a pizza. E a pizza você vai dar uma achatadinha nela também. Você vai segurar embaixo, clicar no botão de baixo aí, nesse nozinho aí, do meio. Do meio. Uhum. Clica, segura com Shift. Pode descer? Pode subir um pouquinho. Pra você achatar ela um pouquinho, para você perceber que ela tem que ficar na mesma... Ó, veja o desenho da madeira e veja se ela está proporcional ao mesmo desenho da madeira. Sim? É isso? Agora tá.
Tá percebendo que a madeira, ela é a mesa, ela tá num ângulo. Agora tá dando a impressão que ela tá em cima da mesa, que ela não tá para fora. Isso. Depois você pode agora, em opacidade, seleciona essa madeira do fundo. Isso. Tira um pouquinho da opacidade dela ali, ó. Onde tá em 100%, coloca pra gente em 80%. Vamos ver. 60%. Vamos lá, seleciona de novo. Tá bom, porque é um detalhezinho. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a sombra dessa pizza, mas ainda ela está um pouquinho na beirada. Você pode subir um pouquinho a pizza para cima, para tirar um pouquinho ela da beiradinha. Isso, perfeito. Aí, Tami, a gente tem um elemento que é a Coca-Cola. Ela pode, aqui a gente pode trabalhar a Coca, uma coisa tipo flutuante, não tem problema. Por quê? Porque elas estão de tamanhos diferentes. Você sabe que a pizza é um tamanho e a Coca é outro. Parece que a Coca, nesse material aqui, porque a gente não tem tanto espaço, a gente não consegue colocar a pizza e a Coca no mesmo tamanho real. Porque eu tenho que falar as duas informações. Então o que eu tenho que fazer? Pega essa Coca e coloca ela atrás da pizza um pouquinho. Aqui tem que nem aquele do Illustrator, enviar para trás? Não tem, né? Eu Não, tenho você que pode colocar arrastar ela, é camadas, tem que andar pelas camadas. Isso. Ó, vem aqui na Coca, pode clicar na Coca. Onde está? Isso, Coca. aqui. Só que a sua Coca, ela tá com um efeito de sobreposição lá. O estilo da camada, lembra o estilo da camada, a diferença que tá ali, ó. Sobe um pouquinho o mouse. Ali na setinha tá escrito diferença. Sobe, ó, peraí. Seleciona a Coca, isso, já tá. Não precisa arrastar aí não, também. Isso, tá aí, ó. Deixa a camadinha aí. Para o mouse, arrasta o seu mouse para cima. Ó. Na diferença, coloque em normal. Isso. Põe a Coca-Cola atrás da... A pizza atrás da... Perdão, a Coca atrás da pizza. Isso. Agora arrasta ela para cá, pro lado. Isso. Tá bom Pode vir um assim? pouquinho? Pode. Isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque a Coca-Cola, ela é um amigo do lado. Ela não é a principal. A principal é a pizza. É como se eu estivesse falando assim, ó. Eu tenho um amigo aqui e vou apresentar o meu amigo. Eu sou o cara que estou apresentando o meu amigo. Então põe o meu amigo para frente e eu fico do ladinho. É a mesma coisa que eu fiz com a Coca. Quando você deixou um do lado do outro, eles estavam equiparados. Mas quem é mais importante aqui é a pizza, por causa do teu cliente. Então eu coloquei a coquinha ali do lado e depois a gente vai trabalhar um pouco a sombra. Por quê? Porque como você colocou a pizza na frente da coca, a gente tem que meio que falar, ó, eu tenho que simular uma luz batendo ali que dê um reflexo de sombra sobre a coca. A gente vai fazer isso com mais tranquilidade. Mas você já pode perceber que já deu um respiro da lata da coca que não está tão no cantinho. Sim. Isso, esse aí você pode até aumentar esse quadradinho que você selecionou agora, ó. Esse aqui? Seleciona nele, clica nesse quadradinho transparente, o segundo. Ali mesmo. Aí, opa, volta, à direita, aí. O de cima. O de cima. Sobe um pouquinho, não, o de cima. Isso, agora da esquerda. Isso. Agora aumenta esse lá no projeto seu, ó. Aumenta pra gente pro lado e pro outro, isso. Para não ficar essa marcação de linha tão forte, isso. Estica de um lado. Isso. Porque ficou muito marcadinho ali quando você trouxe. Perfeito. É uma fumacinha, né? Tipo uma textura. Beleza, pode dar um enter. E bloqueia ele. Dá um enter aí pra gente. E põe o cadeadinho ali, ó. Sobe um pouquinho. Aí, ó, ali em cima o cadeadinho, ó.
Volta lá, segura a camada que você tá. Isso, Peraí. já tá nela. Tem um cadeado em cima aí, ó. Ó, desce. Tá aí, ó. Em cima de textura tem um cadeadinho. Aí, ó. Pronto. É diferente do Illustrator que o cadeadinho é do lado do olhinho. Aí é diferente. Bom, agora, Tami, você pode trazer a coca e a pizza um pouquinho para sua esquerda. Para quê? Para que a gente possa pegar o R$29,90 e também trazer para cá um pouquinho. Então pega isso, seleciona a coca. Selecionou uma, peraí. Traz um pouquinho para sua direita. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Ufa, aí, beleza. Agora tem espaço para a gente trazer o R$29,90. Que o 9 Sabia aí que é? Oi? Aí eu tinha certeza que não tinha ficado bom. Eu coloquei só para poder consertar. Não tive dificuldade com os números. Então vamos lá. O 29, o 9 do 29 pode apagar. Beleza, professor. Deixa o 2 aí você põe o 29 nesse tamanho do 2. Então vai lá no 2, aperta lá na letra T ali para você escrever. É isso. E coloca o 9. É isso. Aí você vai diminuir o espaçamento entre eles, seleciona o 2 e o 9. Tem que selecionar primeiro. Isso. Ok. Agora vai lá onde está 25, diminui um pouquinho para menos 50. Vamos ver se fica mais agrupadinho. Menos 50. Pode, ó, tá vendo que ele reduziu. Fica tranquilo também. A gente vai aumentar esse quadradinho amarelo para que ele caiba lá dentro. Não tem problema. Por mais que você queira que todo mundo caiba ali, na vez de você diminuir tanto o texto, você aumenta mais o quadradinho. Então a gente vai fazer o seguinte: temos combos a partir, você vai trazer para sua esquerda. Pode vir. Isso. Tá ótimo. Agora a gente vai dar um zoom aí. Vamos chegar um pouquinho mais perto dessa área. Pega a lupa ali. Vamos chegar um pouquinho mais perto para a gente poder trabalhar aí. Pode mais. Pode mais. Perfeito. Agora também pega a ferramenta Mover. Vamos pegar esse elemento amarelo aí. Vamos trazer ele para a direita sua. Para a esquerda, desculpa. Pode vir. Se você quiser dar um clique com o mouse e arrastar, é mais rápido. Tá bom assim? Mas a linha nossa, tem que ter o cuidado da nossa linha guia aí, ó. Ah, ela tem que sair da linha guia, né? Isso. Pode agora, Tami, aumentar um pouquinho esse quadradinho. Pro lado mesmo? Isso. Pode ir. Mais, 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 mais. Tá bom. Beleza. Põe um pouquinho para sua direita, sua esquerda. Tá ótimo. Depois a gente vai ajustar aí. Tá beleza. Cuidado aí o... Perfeito. Agora você vai arrasta com a mãozinha aí um pouquinho para sua direita o projeto, só para a gente poder clica com isso, tá ótimo. Aí, agora temos combos a partir, você traz um pouquinho perto da coca ali, ó. Perfeito. Aí esse 29 você traz para sua esquerda. Pode até andar com o mouse se quiser mais rápido. Isso. Pode subir um pouquinho ele. Isso, tá. Um pouquinho para sua esquerda mais. Perfeito. Agora traz o 9, ou foi até muito, volta um pouquinho. Isso. Pega o 29,90. Ou desculpa, o 99. Põe do ladinho dele. Perfeito. Agora, também, o que a gente vai fazer? Diminuir o espaçamento entre o 2 e o 9. Clica nele e coloca menos 75. Vamos ver como vai ficar.
Isso. O 99 é a mesma coisa. Seleciona ele e põe o espaçamento menos 75. Vamos ver como vai ficar. Tá bom. Ficou mais agrupadinho, tá? Põe o 29 perto da vírgula do 99. Perfeito. Aí já tá dando uma forma legal. O que eu vou pedir para você fazer agora? Você vai colocar uma sombra nesse 29,90. A gente vai dar uma sombrinha a mais. Como que faz sombra aí? Gente, seleciona aqui, vai no pincel. Deixa eu pegar aqui o pincel. Seleciona normal e seleciona o tipo de pincel e a cor. Esse é um conceito que eu te ensinei para fazer nas imagens. Quando você tem um texto, você tem uma opção de fazer a sombra mais fácil. Esse recurso da sombra que eu te ensinei, ele é bom para fazer com imagens. No texto, você pode vir aqui na camada do 29 aqui, ó, e dar 2 cliques aqui no 29 nas camadas. Aqui? Isso. Não, um pouquinho pro lado aí, na letra T, e vai dar 2 cliques. Opa. Clica na parte cinza clara, do lado do 29, um pouquinho para tua direita. Aí, 2 cliques. Lá mesmo, do lado do 29, dá 2 cliques. Aí. Lembra dessa área? Sim. Nós não temos uma opção de fazer sombra aí. Sim, a gente tem, mas essa área eu não peguei o vídeo ainda, né? Foi a aula teórica. Aí eu não Boa. peguei no YouTube. Aí eu não tinha decorado. Ô, minha Mas a querida, é outra. verdade. A aula que eu não te mandei. Olha, professor enrolado. Pode xingar o Professor. professor. Tá liberado a xingar o professor. Eu até Então, tentei dar uma mexida, mas só que eu não decorei, porque eu tô vendo muita coisa, né? Eu tô vendo design, tô vendo design de embalagens, que eu tô tendo que fazer um vídeo de perfume, tô quase morrendo. E aí eu tentei decorar, mas essas partes aqui desse setor eu não lembrava. Mas eu mexi naquelas outras, normal, escuro, eu fui mexendo. isso. Então, aqui nessa camada a gente tem a opção de sombra projetada. Então, pode apertar ali em sombra projetada, que é o último. Beleza, professor. E aí, arrasta um pouquinho para o lado dessa caixinha para a gente poder ver o texto lá. Sobe o mouse Aqui? lá. Sobe o mouse em cima, sobe até a janelinha para você arrastar a janela. Sobe um Sim. pouquinho o mouse. Sobe na barrinha No, branca aí. Quando eu falar arrastar a janelinha, essa janela do estilo de camada. Arrasta ela um pouquinho. essa Aí, aqui. lá mesmo, onde você estava nem em cima, lá em cima. Aí, segura, não. Sobe o mouse um pouco. Clica aí e arrasta. Isso, Ah, só sim. para você poder ver ali, ó. Uhum. Tá vendo? Tem um pouquinho de sombra ali, ó. Que já foi feito. Conseguiu perceber ou não? Sim, bem sutil. Isso. Como que a gente ajusta isso aí? Então, seleciona. Como a sua tela tá muito apertadinha aí, arrasta, cancela pra gente. Isso aí pode cancelar. Isso. Vou pedir para você apertar a barra de espaço e arrastar o seu projeto um pouquinho para a esquerda. Tá bom, Isso. professor. Isso. Mais um pouquinho. Tá ótimo. Profe- Agora você vai lá nas camadas ali, ó. Isso. Ali na frente do 29 você vai dar 2 cliques, que é onde a gente vai entrar estilo de camada. Beleza. Isso. Agora arrasta a janelinha. Quando eu falar arrasta a janela, é andar com essa janelinha branca ali, ó, na barrinha branca. Sobe o mouse aqui, ó. Lado esquerdo. E Aqui? isso. Arrasta ela um pouquinho para sua direita, para você poder ver o 29. Vem um pouquinho. Sobe um pouquinho ela, Tami. Sobe. Sobe. Aí, isso, perfeito. Que aí você vai conseguir ver ali, ó. Seleciona. O sombra projetada está selecionado. O 29 está selecionado? Tá. Agora não tava, não, agora tá. Cancela de Aí. novo, rapidinho. Vamos ver de novo. Cancela. Tá Ele tava. selecionado. Tá, então dá 2 cliques. Perfeito. Aqui embaixo, onde está sombra projetada, aperta pra gente lá. Ó. Olha, você viu que deu uma sombrinha ali, entendeu? Deu.
Perfeito. Então, vai cair a live, eu vou fazer o link e já volto de novo, Tami, rapidinho. Salva pra gente esse projeto enquanto isso. Perfeito, Tami. Pode compartilhar a sua tela. Beleza, professor. Acho que eu mandei aí, não foi? Foi. Foi. Acho que tem que compartilhar ainda. Eu autorizei, mas falta. Agora sim. Não foi. Aí, Tami. Então, essa parte do estilo de camada, que é o que eu não mandei o vídeo para você, a gente tem essa possibilidade de colocar essa sombra. Por quê? Porque a letra branca no amarelo às vezes fica um pouco difícil de visualizar com mais clareza. Então, para dar essa nitidez, a gente coloca essa sombra para dar uma melhor leitura. Você pode fazer isso também no 99 lá. Ó. Você pode selecionar o 99. Peraí. Pode até dar um zoom mais para chegar perto. Isso, 99, 2 cliques. Perfeito. E aí você vai ali em sombra projetada. Pronto. Nossa. Já deu uma leiturinha melhor. Perfeito. Foi ok? Ok. E agora, Tami, pode até centralizar esse projeto na tela para a gente poder ver. Só que eu acho que eu não dei ok nessa daqui. Peraí. Ah, sim. Percebi. Perfeito. Vamos Legal. centralizar. Agora a gente pode colocar o seguinte, ó. A gente pode pegar essa folhinha, essa setinha que está aí embaixo e trazer um pouquinho para sua direita, para sua esquerda, desculpa. Espera só que eu vou desligar o efeito dela aqui. Não é essa não. Eu acho que é essa outra de baixo, a left. Essa aí, eu acho que é essa. Não, não é não. Pronto, pessoal. Eu enchi de... Ah, é. Põe para a esquerda? Isso mesmo. Perfeito, tá. É isso. Cuidado com a pizza, é um pouquinho para sua direita para não bater tanto na pizza. Legal. É isso. Agora você pode ligar os efeitos que você tinha desligado, ligar a madeirinha lá. Isso. Legal também. Aí também, para a gente poder ir para a reta final aqui, ó, a gente tem essa pimentinha, essa folhinha. Sim, coloquei ela para fazer volume que tinha no outro flyer lá do hambúrguer, aí eu fui e coloquei para fazer volume. Isso. O detalhe é que como essa pizza é de marguerita, que eu acredito, a pimenta não tem coerência aí, porque ou Isso. Oi? Eu pensei nisso. Então, assim, Mas é eu isso que você. Não entendi.
Eu pensei e deixei. Falei, tá, depois eu vejo o que eu faço. Não, sim, então, é por isso que você tem que ter esses conselhos, porque muita gente que não é especialista aceita numa boa, mas você fala assim, tô vendo uma pizza de marguerita e uma pimenta, ou seja, elas aqui são apimentadas, aí você acaba iludindo o cliente que pensa que tem pimenta na pizza, ou o cliente que não gosta de pizza com pimenta, fala, nem quero saber. Então pode eliminar ou ocultar essa pimenta, você seleciona ela, isso. Aí você seleciona Não, a cor. Isso. Aí, Tami, nós temos essa folhinha verde que eu colocaria um pouquinho próximo em cima da pizza, essa folhinha verde de baixo. essa aqui? Eu traria ela um pouquinho para frente da pizza, sobe um pouquinho mais. Aí, tá ótimo. Podia colocar um pouquinho para direita, para não ficar tão por causa do delivery que a gente vai pôr aí. Para direita, para outro lado. Isso. Só, opa, traz um pouquinho para cá, para não ficar tão perto da seta. Aí. Beleza. Tá percebendo como se tivesse as folhinhas saindo do centro? Elas estão saindo do centro, ó. Essa que você colocou ali no pezinho da coca ficou legal, né? Aí a gente vai trabalhar agora com a sombra. Mas antes de seguir na sombra, veja que a parte de baixo, Tami, onde a gente tem a madeirinha, dá para ajustar e arrumar o texto. Então dá para centralizar ele, dá para colocar a faixinha amarela para a faixinha vermelha também no centro. Então agora é hora de centralizar esse texto. Por quê? Porque está vindo tudo centralizado e esse texto para a esquerda. Opa, o que esse buraco está fazendo aqui do lado direito? Vamos arrumar? Então faz esse ajuste aí. Pode dar um zoom para você chegar mais próximo dessa área e ter mais controle visual, ficar achar mais fácil. Tá bom assim? Ótimo, agora você pode subir um pouquinho. Porque tem espaço ali para que você possa tirar. Isso, qualquer coisa essa folhinha a gente sobe ou diminui a folhinha. Tá ótimo. Tem o terça a domingo ali que você pode colocar embaixo do delivery. Uma boa mesmo. Aí alinhar, né? Agora alinhar pelo centro. Nossa, deu outra cara. Isso, tá vendo? Você só adicionou, mas agora a gente deu essa organizada. Agora esse texto do Francisco Glicério, dá um zoom para mim, Claro, para a senhor. gente poder discutir um pouquinho aí. A gente está trabalhando também com quantas fontes nesse projeto? Eu acho que é com duas. Aqui é a Será? mesma, que é o sabor artesanal, que é outra, três, duas, seria aqui, né? Aqui a gente já mudou três, essa aqui quatro fontes. E a do R$29,90, não é uma outra? É, Então a gente está sim. trabalhando com muita fonte aí, tá muito misturado. Ou a gente trabalha com uma, duas, no máximo, três, para não confundir. Então, essa fonte do R$29,90, qual que é o nome dela? Seleciona ela pra gente. Ela Ela chama é Rock. Isso. Roxel Extra Gold. Vê lá no delivery se é a mesma. É a Também. mesma. O telefone também é? O Também. telefone também é. O do sabor artesanal, que fonte que é? Calibre. Calibre. Temos como a partir de. Clica nela. Calibre. Calibre também. Terça a domingo é o quê? Calibre. Calibre. Só que o que acontece? Ó, nós temos a mesma fonte, que está coerente. Uma está itálico, outra está tudo minúsculo e as iniciais maiúsculas. Vamos pegar esse, temos um combo a partir, vamos deixar ele um pouquinho maior então. Vamos colocar em caixa alta, vamos colocar em maiúsculo. Isso. Diminui o espaçamento entre eles, vai lá, coloca no menos 25. Eu acabei de me lembrar que no dia que eu fiz, eu olhei na inteligência artificial e coloquei que fontes que combinavam entre si para uma pizzaria.
e fiquei testando várias e tentei não trocar tantas fontes na época. Mas aí eu falei, agora olhando assim, eu achei que eu tinha trocado um monte, porque eu estou numa briga com tipografia, mas eu acho que foi as duas mesmo. Isso, mas é o que você falou. Agora é estilo da fonte. Então uma está em Sim, itálico, outra está em negrito, outra está em regular. Então vamos reduzir. Ó, você viu que agora ficou muito grande. Diminui o tamanho de 19 para 15. Vamos ver como vai ficar. eu tô numa briga medonha, mas eu tô conseguindo já dominar assim o conceito. Eu sempre pego sem sarifa, ou eu pego uma que combina e pego uma outra que combina. Ela ficou bem pequeno, né? Ficou pequeno. Então a gente vai subir um pouquinho. Coloca, porque tava. Vamos colocar no 26. Vamos ver como vai ficar. Pode subir Ou pois mais. não. Pode para 20, pode 25, 24 ali. Vamos ver. Perfeito. Põe ele agora em bold, que nem você tinha colocado. Sim, eu ponho a maioria em post. Seleciona o texto. É que você está colocando, acho que ele está pegando em algum lugar. Isso. Bold, vamos ver. Eu acho que é o que combina mais na área da alimentação. Até a minha cabeça fica boa nisso. Isso, perfeito. Então, voltamos do que você tinha feito, só que a gente foi organizando para fazer sentido Não, do que você tinha feito. Tava muito espaçado e tal, mas ó, você viu que a gente criou uma areazinha pro temos a partir. Agora esse texto de baixo, de terça a domingo, ele tá tá em bold. em bold também. Tamanho, que tamanho que tá o de cima? Temos combos a partir, tá em que tamanho? Não, temos combo tá em 24. Terça, domingo tá em 19. Põe 24 também. Beleza, centraliza ele, pode subir. Sobe um pouquinho próximo do delivery. Até passou um pouco, Tami. Veja que o alinhamento das colunas, das linhas guia, você vê que a linha guia é teu norte, ó. A linha guia, você vê que o lado do direito está maior do que o lado esquerdo. Então, você centraliza por essas linhas. Arrasta para o lado para que eles fiquem no meio. Não diminui o tamanho. Deixa com 24 mesmo. Você tem Uhum. que ir com a setinha, ó, trazendo um pouco para sua esquerda. Isso. Olha a linha aqui, ó. Ela tem que ficar no meio dessas duas linhas. É como se fosse uma trave. Desce um pouquinho, pode alinhar mais. Isso, tá bom. A terça domingo ainda pode melhorar. Só que aí ela não vai ficar junto com o delivery, né? Não, pode. Eu quero que ela esteja centralizada entre essas duas linhas azuis. O delivery, porque Ela vai você ficar. pode. Isso, tá ótimo. Sobe um Não. pouquinho. Isso. Por mais que o delivery tenha um peso ali, ó, o alinhamento dela é pela linha guia. Sim. Pode até aproximar mais o texto terça a domingo, mais próximo do delivery. Isso. Agora esse Avenida Francisco Glicério, que fonte que é essa, Tami? Calibre mesmo e bold. Mas ela tá com uma letra serrilhada. Ó, deixa eu selecionar ela. Eu coloquei, foi o que deu para Não, mim fazer, que eu ela consegui tá pegando, fazer. ó, você tá pegando o texto base aí, ó, base e textura, ó. Tem algum bloqueio aí, ó? Ah, sim, para. Isso, vai seleciona lá. Ó, não é Já trocou calibre. essa não, mas eu tinha colocado calibre. Eu acho que eu mudei aqui sem querer, quando eu tava arrumando aqui. Uhum. Pode escrever calibre aí.
Beleza, vamos deixar tudo maiúsculo. Isso. Agora, vamos colocar Deixa Bold. Agora a gente vai colocar no tamanho ali 16. Vamos colocar um tamanho 16 um pouquinho. Por causa do espaço aí, ó. Porque assim, possa ser que o principal aqui não é o local para avisar que tem. Mas ele queria o delivery que funcionasse. Então, o maior é o delivery. Então a gente vai deixar o endereço embaixozinho com a faixinha a laranja, ok? Mas como se fosse, ó, pequenininho. Se quiser vir aqui, nós estamos aqui. Mas não é para você vir comer aqui. É só para saber que se nós temos um negócio aqui na Glicério. Tudo bem? Então embaixo do dia terça a domingo, você coloca ele e a barrinha a laranja junto. Tem que diminuir um pouco essa barra laranja? Você acha Isso, legal? exatamente. Pode diminuir um pouquinho porque ela tá com rebarba tanto na lateral quanto um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Legal, perfeito. Isso. Só que aí o texto, ó, você diminui muito o texto, ó, só solta o texto, dá um clique fora. Isso. Bloqueia. Esse glow aí tá meio que atrapalhando você. Dá um clique no. Isso, vamos ver. Isso, tá. Aí, tá ótimo. Perfeito, tá. Arruma agora só para centralizar essa laranjinha com o texto aí, ó. Um pouquinho para cima. Agora seleciona os dois e deixa alinhados no centro em relação ao texto de domingo ali, ó. Beleza. Aí tá só ela, deixa eu selecionar os outros. Dá um zoom. Quando você não conseguir pegar isso aí, você dá um zoom para poder pegar os dois. Ainda não. Mais um zoom um pouquinho. Tentar, né? É porque eles, pelo tamanho da área que você tá, acho que agora vai. Boa, até. Perfeito. Mais um pouquinho. Tá ótimo. Agora ativa os efeitos que você fechou lá, que é a madeira. Beleza, aí também já temos uma. E a sombra aí? Vamos fazer uma sombrinha para a gente fechar esse material? Vamos fazer com cuidadinho lá? Fazer a sombra na pizza e fazer a sombra um pouco ali na frente da coca, entre a pizza e a coca. Então como que você cria a sombra? A sombra vai ser daquele jeito que você falou. A gente clica aqui, coloca no objeto ou vai ser aquela sombra pincel? A pincel, porque a gente vai. Essa aí é no objeto, entendeu? Não é no texto. Beleza, professor. Antes, cria uma camada para você não sujar a pizza. Abre uma camada nova ali no quadradinho. Isso. Aí agora sim. Aí você faz no pincel agora e faz a sombra lá. Bom, tem que ser esse daqui, né? Mais Pode ou ser? menos. Isso. Aham. Para ele não ser tão duro. Isso. 30? Vamos ver como que tá no mouse. Passando o mouse em cima, vamos ver como que tá a pizza. Ih, tá pequenininho. Vamos aumentar. Vamos para uns 150. Meu Deus. Vamos colocar aqui. Beleza, vamos ver. Passa o mouse lá em cima. Oh, aí fica bom. Dá um zoom primeiro pra gente ficar nessa área da pizza aí. Vamos lá, dá um zoom. Vou trocar a cor para A preto, cor, né? ok. Perfeito. Maravilhas. Pega a lupa lá, dá um zoom pra gente poder dar uma olhadinha. Dá um clique, mais um pouco. Isso, mais um pouquinho. Aí, agora com a barrinha de espaço pra gente andar.
colocar essa pizza isso, um pouquinho mais pra cá. Aí, vamos lá pegar, agora sim, a gente vai pegar o pincel. Já tá certinho, vamos fazendo aí. Ó, ficou muito duro, hein? Essa tá dura, hein? Vamos lá nos pincéis, vamos dar um Ctrl Z antes. Mais um. Vamos lá de novo. Pega o segundo pincel aí, o primeiro pincel aqui, ó. Isso, Esse esse aqui. aí. É. Vamos ver como que ele vai Começo. ficar. Isso, melhor. Pode ir, pode ir. Perfeito, vai vindo, pode ir. Maravilha também, é isso. Dá uma pausadinha, barra de espaço para andar um pouquinho mais. Ó, já tá pegando domínio, é isso. Pode ir, Mais? pode. Mais um pouquinho. Pode ir, pode ir. Depois a gente tá mais um pouquinho, vamos terminar até a folhinha ali, ó. Perfeito. Agora, Tami, agora que são elas. A sombra fica sobre o objeto ou atrás do objeto? A sombra fica atrás do objeto, não é? Isso. Vamos achar onde está a pizza e colocar essa camada 7 atrás da pizza. A pizza tá aqui, então vamos pôr a pizza Isso, na frente. perfeito. Aí, ó. Show! É isso, Tami. Agora você vai tirar um pouquinho da opacidade não da pizza, que você está selecionando a pizza, mas na camada da... Opa, desce um pouquinho mais para... Essa daqui, Não, né? essa não, não é essa. Tá perto da pizza lá, vamos ver a pizza onde tá. Achei a camada 7 aqui, ó. Isso, camada 7. Clica nela. Agora você vai na opacidade e tira um pouquinho. Vamos colocar em 70%. Vamos ver. Isso. Até aí tá legal. Olhando para a peça aí, Dami, essa sombra, tá vendo que tem o corte da madeira? Uhum. No mundo real fica um pouco imperfeito. Parece que essa sombra tá falsa. Então a gente vai subir essa sombra um pouquinho para não ficar pegando nessa linha da madeira. Beleza, professor. Clica nela. Não tá indo não, né? Tá indo, tá bem um pouquinho, mas tá. Eita, Opa. peraí. Clica o olhinho, vê de novo. Não, você tá nessa. Você tá pegando a pizza agora. Tenta pegar. Isso, volta a madeira lá. Isso, sobe um pouquinho. Pode ligar a madeira lá, tá? Tá bom? Tá bom. Perfeito, agora tá vendo? Se você quiser descer um pouquinho essa madeira, melhor ainda também. Uhum. Clica em base texture e desce um pouquinho ela. Dá um clique. Isso, tá ótimo. Para descer um pouco a pizza. Agora, Tami, você vai criar mais uma outra camada. Clica na pizza. Cria mais uma camada. Agora a gente vai fazer ali entre a coca e a pizza. Dá um zoom ali para a gente chegar mais próximo entre a coca e a pizza. Ainda tem que apagar aquela sombra que eu fiz na coca ou a textura já deu uma Não, sumida pode nela? levar para lá. Se você conseguir pegar essa sombra da coca, leva para perto da coca. Pega lá no mover. Ixi, eu nem... Até eu achar, depois eu... Pega Relaxa, no professor. seleção. Vai lá no seleção rápida, lá no mover lá. Tenta pegar a sombra aí. Deixa eu só apagar a textura. Bloqueia essa textura, Tami. Volta nessa madeira que está te atrapalhando e bloqueia ela. É o glow que tá me atrapalhando Isso, ali. não, deixa o olhinho no glow, mas coloca o cadeadinho. Ah, Isso, agora tenta, ó,
Aí bloqueia esse também. Tem mais um aqui. Isso. Já só um minutinho, tá? Não tá indo, não. Voltei, tá? Aí, achou? Essa daqui. Ah, é? Então qualquer coisa desbloqueia ela. Ó, eu já tirei ela, apaguei. Perfeito. Aí a gente faz outro. Isso. Aí Pega o você... pincel. Pincel, isso. Você tá na camada 0 lá? Você criou uma camada para ela? Sim, aqui. Isso, agora pode fazer. Não, você já... Isso, perfeito. E, Pode ir, isso. Ok, aí tá legal. Agora você vai clicar no camada 9 aí. Tá bom, aperta aí que você já fez. Você vai clicar na camada 9. E ali entre a coca e a pizza você vai fazer essa mesma coisa. Você vai passar o pincel em cima da pizza ali, ó. mesmo que tenha a folhinha, Oi? passa, desvia pela Não, folhinha, não, aí né? não. Você vai passar o mouse em cima da pizza ali, ó. Entre a pizza e a coca. Isso. Passa Que? o mouse aí. Isso, pra cima. Vai contornando a pizza. Pode Não tá clicar. saindo. Não tá saindo? É porque deve estar atrás, então. Vamos fazer o seguinte, ó. Apaga pra gente essa camada 9. Uhum. Clica na lixeirinha. Isso. Agora clica no mover pra mim. Clica na pizza. Agora faz uma camada nova. Perfeito. Agora sim, pincel preto. Beleza. Passa o mouse em cima da pizza entre a coca e a pizza. Vai lá. Isso. Não, é ok. Pode cancelar. Você vai fazer... Você vai pegar... Aí, clica aí em cima da pizza. Isso. Agora você sobe contornando a pizza, passando na frente da coca. Isso. Vai indo. Vai indo. Vai até o fim da pizza ali entre a coca. Aí... Pronto. Ótimo. A gente vai fazer essa simulação da pizza sobre a Coca-Cola, fazendo a sombra. Agora coloque essa sombra atrás da pizza. Isso também. A gente vai diminuir a opacidade um pouquinho. Entendeu a minha ideia? Uhum. Põe 70? 70, vamos lá. Isso. Agora você vai trazer um pouquinho essa sombra. Pode clicar no mover para mim. E aí você vai trazer um pouquinho para dentro essa sombra. Por quê? Porque parece que a pizza tá muito grossa ali a sombra. Pode arrastar um pouquinho. Opa, você clicou em outro objeto. Isso. Isso. Um pouquinho mais para a direita. Tá bom, ótimo. E diminui um pouquinho mais a opacidade para 50. Perfeito. É isso, Tami. Estamos aprimorando. Tá? Ó, Tá indo. então, o que a gente pegou lá do teu primeiro projeto, que você tinha o texto ali, a gente já agrupou, organizou as folhas, organizou o texto, alinhamento pelo centro. Então,
É isso. São detalhes que a gente vai fazendo juntos. Você faz o grosso, faz a estrutura e depois a gente vai refinando e vai salvando esse projeto. Feito isso agora, a gente vai começar a entrar lá no stand, tá? Porque de material você já pegou o conceito. Aí vai repetir agora, tá? Vamos fazer mais outros para você poder estar reforçando com o tempo. Mas eu não quero que você esqueça o Photoshop. Eu tô vendo que você tá fluindo aí bem, onde que é para criar uma camada, ver sombra. Vou te passando mais informações, mais conteúdo. Mas é isso, fez o primeiro exercício, fez o segundo. Ficou com medo do Photoshop? Não, não fiquei com medo dele, não. Mas, assim, lógico, eu quero começar a criar agora as próprias camadas que o povo faz no FreePic. Eu não quero eu estar pegando mais camadas do FreePic. Estou pegando junto com a inteligência artificial e estou pegando junto com o Photoshop. Lógico que eu quero também desenhar em cima da inteligência artificial, que tem como. Tá, eu quero estar fazendo as minhas próprias camadas, que está melhorando até para mim fazer o próprio design de site. Eu estou me testando, professor, estou criando outros sites debaixo dos vídeos que você me mandou. Tem alguns outros modelos de site que eu criei, lógico, tá? Estou ainda com dificuldade, mas quero já estar mudando aquelas fotos para não ficar tão artificial. Eu quero ter domínio. Graças a Deus está dando certo. Isso. Mas é o que eu te falei, nesse contexto de você ir já aprimorando o que você já está trazendo do FliPic, não é que você está copiando e colando, você está entendendo como constrói. Plano de funda, o que eu passei para você, né? Se a gente for ver o plano que eu peguei do FliPic, não tem nada a ver. Eu peguei, ele era roxo, né? Que era para um hambúrguer, só tinha essas listras. A gente fez tudo, tudo. Exato. Era hambúrguer, a gente fez uma pizzaria, não tinha coca. A gente foi, não achei coca que estava dando para pegar na FliPic. O que eu fiz? Desenhei a coca, pedi com o fundo diferente, dei uma alinhada, um brilho nela que eu achei que ela estava super artificial. A gente está conseguindo evoluir para caramba. Se você pegar os flyers, modéstia à parte, que tem por aí, tanto em São Paulo quanto aqui, não tá desse É jeito, tá de isso. qualquer jeito. Mas quem fez a parte aí das ideias, eu só ajustei. Você fez o caminho. Então, salva agora esse projeto para a gente poder ter ele salvo aí. E aí na amanhã, que a gente normal às 18, às 19h30, pode ser 19h30? Tanto faz, professor. Não tem 19h30 a problema. gente já faz a segunda parte, já para a gente entrar no stand. E aí eu queria só falar o seguinte. Eu tô querendo montar, tô querendo não, já é um projeto que eu faço aqui de uma aula de trazer muitas pessoas que têm interesse de fazer as aulas comigo, de saber como que é a minha dinâmica, minha metodologia, de um aulão que eu mando o link, chamo você, chamo pessoas que você conheça, que acha interessante saber como que é algumas coisas de designer. Então eu vou abrir uma turma, uma live, e aí se você tiver como divulgar para essa galera, eu vou te mandar certinho no seu WhatsApp esse aulão do designer para que você possa compartilhar com seus colegas. É de graça, é uma live que eu vou fazer fechada para que a gente possa mandar só para quem tem essa noção do design, que possa aprimorar, mas para mostrar um pouco quem é o Daniel. Então, se você tiver essa possibilidade de divulgar para a galera, ver quem você acredita que seja para participar, faço esse convite, monto para você, você compartilha com seus amigos e a gente fecha esse dia para trocar essa ideia, ver o que eles têm de dificuldade, para ir também Com apresentar minhas aulas para certeza. eles. Com certeza, professor Dani. Eu sempre falo bem de você lá, mas é como eu falo para você. Você já percebeu que essa juventude, eles não querem nada com nada. Tipo assim, eles estavam vendendo, não é falando mal, não tem problema que está gravando. Eu falei para eles lá, a identidade visual do pessoal lá estava podre, feia. Falei a real, estava aparecendo a identidade da 13 de maio, da 25 de março. Eu falei para ela do Saara, lá no Rio de Janeiro, qualquer coisa. A menina fez uma flecha, uma camiseta, um negócio, olha, depois eu vou te enviar. E aí mandou lá e falou assim, olha, eu aprendi, tá tudo certo. Eu falei assim, o que eles falaram no curso? Vai de você. Se você acha que o curso te deu um movimento e você tá achando que você vai vender isso, tá certo para você. Se você quer se aprimorar e vender isso também, tá certo para você. Por isso que tem diferenças, eles estavam explicando. Tem engenheiros que ganham 5 mil, tem engenheiros que empreendem e abrem a própria empreiteira. Tem Exato. designs e designs. Então, falou isso para ela. Quem tem o design de gráfica, com todo respeito, tem
o design que quer evoluir. Eu vou divulgar sim com o maior prazer, mas é que nem eu falo, tem gente que faz um rabisco e acha que fez um negócio extraordinário, tem gente que é mais autocrítico. Com certeza vai ter bastante gente lá que vai sim, eles vão assistir, mas eu sou dedicada, né? Modéstia à parte. Eu vou até o fim, eu falei, eu não vou parar de fazer, nem depois que eu estiver trabalhando no ramo. Meu professor, ele ainda busca dicas com os outros professores deles, por que que eu não vou continuar buscando dicas com vocês, professor? Imagina. Mas o Isso. pessoal lá, eu perco o sério com aquele pessoal lá, é fora de sério ali. Eu sou a chata da turma, a velha coroca da turma lá, porque eu saio do sério, o pessoal não quer nada afinado, parece. A Aham. gente tem que ser sério, o material tá feio. A hora que eu vi aquele material da Knorr, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa perfeita, como que é incrível, como que o InDesign também, que eu tenho tanto ódio daquele aplicativo, como que o InDesign pode também trazer coisas bonitas também, como que o Sim. Dreamweaver está me ajudando também, eu estou vencendo o desafio, o professor de TI está me ajudando bastante com o Dreamweaver, depois mais para frente a gente vai enfrentar ele, ó, a gente já vai, olha professor, a gente conseguiu fazer um flyer, se não fosse por você, eu jamais conseguiria fazer um flyer, jamais, eu tô assim, eu perdi o medo de fazer um flyer agora. Falar Isso. nisso, perguntar, o moço, ele já quer que eu entregue aquele flyer de hambúrguer para ele, professor. Quem disse que estava sem pressa? Duas perguntas. Eu posso entregar? E quanto que eu Deve, só cobro pede dele? as Que ele está me pedindo. informações dele. Pede as informações dele para colocar lá e se ele tem aquele hambúrguer lá, para poder já entregar. Sim, e quanto que eu cobro dele, professor? Eu tô perdida no meio da ilha de Nárnia. Hoje esse panfleto que você está começando ali, pode ser que esse material é só frente. O que eu recomendo para você? Por iniciar ali, de 70 a 90 reais pelo trabalho de designer de camadas que você pôs. Eu vejo pelo tempo que você fez, eu acho que é um valor de introdução legal para o material de frente e verso. Por quê? Hoje o tempo hora de um design, dependendo, está de 45 a 100 reais a média de um arte finalista de arte por hora. Se a pessoa sentar do lado de um cara, lá ó, a minha hora aqui é X. Nessa hora, se ele quiser aprimorar, ficar 2 horas fazendo, vai pagar a diferença. Então, considerando o tempo que você fez de 2 horas o material ali e 45 reais, vai dar uns 90 reais o flyer. Aí você condiciona ele, ó, não, vamos, fica 70, aí fica você de acordo. Ele é de São Paulo ou é de Campinas? É de São Paulo, professor. São Paulo. Você pode pôr qual que é a região de São Paulo dele? Pinheiros. Pode pôr 80 reais tranquilo. Ele está pedindo QR Code no flyer, professor Dani. Aí depois eu queria ver com você como que a gente faz isso para a gente conseguir colocar para ele. Ele preferiu fazer só frente e colocar o Pode. QR Code. A gente pega os dados dele, já faz um QR Code aqui, eu te mostro o site que faz. Aí a gente vai encontrar naquele layout lá o melhor lugar para colocar o QR Code pelo tamanho do panfleto que ele vai quebrar, para não ficar tão pequenininho e a pessoa não conseguir apontar. Então a gente faz esse ajuste lá. Então na próxima aula, se você já tiver essas informações, a gente já termina esse flyer dele já. Tá certo, professor. Muito obrigada e pode ter certeza, eu vou estar nessa aula. Agradeço muito. Nossa, eu tô até emocionada de quantas coisas que eu já estou conseguindo criar. Muito obrigada mesmo. Eu nem tenho palavras. Valeu, Tami. Aí eu vou formalizar certinho desse aulão aí para você compartilhar com as pessoas que você acredita que seja muito importante. Não vai ser nada tão super diferente, assim, é mais para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão com a dificuldade e às vezes você está falando e está sendo amigo e eles não querem ouvir. E aí, se eu puder ajudar eles, Com certeza, professor. Eu vou sim, pode deixar. tá Obrigadão, bom? viu? Tudo de bom, até amanhã. Até amanhã, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, minha garganta, velho.